Olá, queridos. Grande alegria revê-los, e especialmente por termos nessa manhã, em escola dominical, a oportunidade de continuar estudando um assunto que nós começamos a falar domingo passado. No nosso estudo de Filipenses, na semana passada, no capítulo 4, nós vimos o apóstolo Paulo nos dando uma orientação sobre ansiedade. E como que nós devemos trabalhar para que possamos, segundo a orientação de Deus, vencer a ansiedade. O tema que nós tratamos foi da ansiedade para a paz. O apóstolo Paulo é muito claro no texto quanto a esse assunto. E o que me chama a atenção é que, na continuidade do texto, em Filipenses capítulo 8, vocês podem abrir, a partir do verso de número 8, o apóstolo Paulo tratará a respeito da continuidade desse tema. Observem bem que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí no verso de número 10, ele vai novamente falar a palavra que está em todo o texto. Ele diz: alegrei-me, verso 10, sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo-vos isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, assaciando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar? Senhor Deus, eu louvo ao Senhor pela grande alegria de estar na casa do Senhor, reunidos com irmãos, para lermos a Tua palavra, para cantarmos louvores ao Senhor, e agora para meditarmos na Tua verdade. Ó Deus, eu sei que esta é a verdadeira riqueza, aquela que não é perdida, aquela que fica, aquela que sustenta a nossa existência, aquela que dá sentido à continuidade dos nossos dias, porque nos ensina, porque nos adverte, nos admoesta, mas acima de tudo nos revela o Senhor e o Teu querer.
Pai, seja conosco, nos ensine a viver como o povo da alegria, o povo que entende que a alegria é o Senhor, vem do Senhor, é para nós bênção, mas para que glorifiquemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Ok, queridos, nós caminhando no livro de Efésios, o que a gente pode ver é que é um texto que tem várias características, e semana passada eu disse para vocês que o tema central da carta é a alegria, a grande alegria da igreja. E Paulo, no capítulo 1, ele diz, ou fala a respeito da alegria, e ele fala que nós devemos ter alegria apesar das circunstâncias. Essa é a ênfase. No capítulo 2, ele nos mostra que nós devemos ter alegria em servir, em dedicar a outro. Depois, no capítulo 3, ele diz que devemos ser alegres em crer e, consequentemente, sermos cristãos. E no capítulo 4, o texto nos mostra a alegria em podermos servir, em podermos dar. E é exatamente nesse capítulo que nós estamos aqui caminhando. Amados, todos aqueles que andam em Cristo Jesus podem ter verdadeira alegria. Como também vimos a semana passada, podem ter verdadeira paz. Isso a Escritura afirma. E aí você pode dizer, peraí, mas eu sou cristão, e eu tenho momentos de tristeza, de decepção, eu tenho momentos onde a alegria passa longe. Eu já vivi muitos momentos que o que eu senti era a ausência de paz, coração cheio de turbulência, eu olho para frente, parece que está tudo escuro e tudo negro. A Escritura não está aqui dizendo que essas coisas não podem acontecer na nossa vida. O que a Escritura está nos mostrando aqui é que, independente do que eu estou vivendo no passado, ou que eu vivi no passado, e independente das circunstâncias que eu vivo hoje, a verdade de Deus é que Deus pode, Deus age, Ele é suficiente, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, e Ele é um Deus que nos tira das circunstâncias que não são boas, e nos leva de novo à alegria e à paz. Interessante que a Escritura, em momento algum, por exemplo, diz que nós não passaríamos por necessidades. O que as Sagradas Escrituras afirmam é que nós passaríamos por elas, mas que nós deveríamos ter bom ânimo diante das tribulações. Jesus, quando fala a respeito das necessidades, em Mateus capítulo 6, ele diz que Deus conhece cada uma delas, e se Ele cuida dos pássaros e das coisas que Ele mesmo criou, quanto mais nós que somos o seu povo e o propósito de toda a criação para a glória de Deus. Então, o que a Escritura está nos mostrando, e é muito claro, é que podemos encontrar alegria e podemos ter paz. Semana passada nós vimos sobre essa paz. Nós vimos sobre a vitória sobre a ansiedade. E eu gostaria que você relembrasse comigo, porque o que o apóstolo Paulo nos mostra, nós estamos no slide 9. O que o apóstolo Paulo nos mostra é que nós aprendemos a deixar a ansiedade e encontrar a paz, na medida em que a gente vive a unidade de relacionamentos. No começo do capítulo 4, ele falou a respeito de uma situação difícil que existia entre duas pessoas, duas
mulheres que ele diz que são extremamente importantes na vida da igreja. O nome delas é Evódia e Sintique, e que elas tiveram alguma coisa de opinião e de convivência e de objetivos diferentes, e que elas deixaram de pensar concordemente, e elas bateram de frente. Capítulo 4, verso 2. E Paulo vai diretamente falar com as duas. Eu quero pedir a vocês que pensem concordemente. Espera aí, não tem a ver o que você pensa, o que a outra pessoa pensa, mas o concordar é no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Reveja essa situação. E até mesmo ele fala ao fiel companheiro de jugo que ajude-as, que as auxilies, porque elas são juntas, mulheres que se esforçaram com Paulo na proclamação do Evangelho. Depois, no capítulo 4, ainda no verso 4, o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos alegrar. E ele diz que a alegria do cristão é no Senhor. A alegria do Senhor é como se ele estivesse dizendo que é o próprio Deus. E ele reafirma, outra vez digo, alegrai-vos. Olhe para o foco, olhe para a cruz, olhe para Deus, olhe para o Salvador, que é chamado aqui no texto de Senhor. Depois ele diz que nós devemos ser moderados, porque uma das coisas mais comuns quando nós estamos ansiosos é perder o equilíbrio. Nós ficamos sem regra, nós ficamos perdidos, e diante disso nós perdemos a moderação. E o apóstolo Paulo diz, olha, para ser alguém que vence a ansiedade, nós temos que ser moderados. E o que mais me espanta nesse texto, como lhes disse semana passada, é que a moderação, ele diz, tem que ser conhecida de todos os homens. Não é ser moderado consigo mesmo, é ser moderado com as pessoas que você convive. E até mesmo aquelas que nem sabem quem você é, mas percebem em você aquilo que é fruto do Espírito, moderação. E depois ele diz, não seja ansioso por nada, porque Deus está perto. Ele diz, não se esqueça que qualquer que seja a circunstância, Deus está perto. Não tire os seus olhos desta verdade. Alimente o seu coração e a sua alma desta verdade. Deus está com você. Se você é dele, ele não te abandonou. Por mais que a sua mente, o seu coração se sinta desesperado, meio só, Deus está ali, o seu Espírito habita em você, Ele zela por você. E quando você compreende todas essas coisas, a necessidade de relacionamentos com unidade, na medida em que você entende que a alegria é o próprio Senhor, que eu preciso ter moderação e ser conhecido diante de todos os homens, eu não preciso ser ansioso e posso confiar minha ansiedade ao Senhor. Apresente em oração e súplica toda a vossa ansiedade. Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Isso é trazido no texto, nessa linha de informações de Paulo, como a didática de como vencer a situação de crise, que gera em mim ansiedade. Essa crise pode ser com alguém, essa crise pode ser com Deus, essa crise pode ser comigo mesmo. Seja ela qual for, gerou ansiedade, que é uma coisa natural, é um sentimento tido por alguém que está diante de uma situação na qual ele não domina. O apóstolo Paulo diz, essa é a solução. É assim que acontece, essa é a regra. É desse jeito que Deus está nos pastoreando. E aí o apóstolo Paulo diz,
medite nessas coisas, olhe essas coisas. Nós vemos isso, o verso 8 e o verso de número 9. O que de mim aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, porque o Deus da paz, daquela que Ele disse que vai encher o nosso coração, será convosco. Agora, a proposta do apóstolo Paulo é nos mostrar exatamente como viver essa alegria que é proveniente dessa relação com Deus e da vitória, e da certeza de vitória. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender a alegria como muitos entendem. Já viu aquelas pessoas expansivas que têm gargalhada? A gente conhece vários, né? Tem gente que é assim, mas por dentro é um oco. Tem pessoas que são brincalhonas, mas quando estão sozinhas consigo mesmos, a alma chora. É algo externo. A alegria não tem a ver com isso. A alegria tem a ver com a alma tratada. Tem a ver com graça de Deus. Tem a ver com algo que é muito mais profundo. Como é que eu posso ter essa alegria de Deus? O apóstolo Paulo conta a sua história. E ele diz: olha, irmãos, vocês querem saber a respeito da alegria? Deixa eu mostrar para vocês. Eu sou alegre. Um dos motivos da minha alegria é a generosidade de Deus através da igreja. E ele vai falar isso dos versos 14 até o verso 18. Ele vai dizer que, olha, aconteceu algo muito bom. Alegrei-me sobremaneira, verso 10, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Vocês sempre quiseram fazer isso, e agora fizeram, e eu estou feliz pra caramba. E ele vai dar as razões pelas quais ele sente esta alegria. O que seria esse apoio da igreja, essa providência, que o apóstolo Paulo diz que eles, mais uma vez, renovastes para ele o favor, algo que foi concedido. Quando Paulo estava na Macedônia, Paulo viu o que estava acontecendo na igreja. A igreja da Macedônia, diferentemente da igreja de Filipos, não tinha as mesmas condições financeiras. Passava por dificuldades. O somatório de crentes da igreja da Macedônia era diferente dos crentes de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha condições melhores. E aqui, sem sombra de dúvida, tem a ver com sustento, tem a ver com condição financeira, tem a ver com uma certa folga. E o que o texto diz? Que quando Paulo partiu da Macedônia, eles estavam compartilhando com ele e com a igreja da Macedônia. Olha só, e sabeis também vós, verso 15, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está dizendo, olha, vocês cuidaram de mim, naquele momento, e isso foi para mim motivo de alegria. Eu estou feliz, eu fiquei feliz. Observa que dá a ideia de que quando eu convivo com a generosidade a meu favor, eu tenho alegria. Todos nós precisamos disso. A questão é, ela vem, ela veio, ela acontece. Querido, se você dá uma olhada depois, lá em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 8 e 9, você vai perceber
que Paulo fala a respeito desse cuidado da igreja ali. Depois, em Atos capítulo 16 e capítulo 17, você vai ver que a igreja de Tessalônica está recebendo a ajuda da igreja de Filipos. Só que Paulo, ele não está nem no lugar mais e nem no outro. Paulo está em Roma. Paulo está em Roma. E os irmãos sabem qual era a situação de Paulo em Roma. Paulo estava em Roma, preso. Ele continuava o seu ministério. Ele fez viagens missionárias, 3, vastas, proclamou o evangelho, fundou igrejas, voltou nessas igrejas, pregou, ficou dias, meses, ficou ensinando as verdades de Deus, fortaleceu essas igrejas. Foi um homem que, enquanto Deus permitiu o ministério dele, missionário, entre as pessoas, caminhando entre as pessoas, indo nas cidades, vendo essas pessoas se ajuntarem e organizá-las como igreja, colocando pastores ali, presbíteros, elegendo presbíteros. O livro de Atos é muito claro quanto a isso. Paulo fez, só que chegou um tempo que ele foi perseguido por causa do evangelho. Porque, primeiro, os judeus não gostavam da ideia da pregação de um Messias chamado Jesus. Eles queriam um Messias que fosse aquele que levantaria de novo o povo de Deus, entre aspas, os judeus. Então, eles fizeram a caveira, entre aspas, conhece a expressão? Fizeram a imagem negativa de Paulo para os romanos. Olha, ele é contra tudo, ele é contra os romanos, ele é contra o rei, ele é contra a ideia da visão de que deve ser serviçal, ele é contra... Eles colocaram a imagem de Paulo como completamente ruim. E os romanos também estavam preocupados, porque era um grupo que crescia, esses cristãos, e eles eram muito disciplinados, dedicados. Eles não eram fáceis de serem emborcados, curvados, convencidos. Pelo contrário, quando colocados diante de feras, eles preferiam morrer do que negar a Cristo. E Paulo era um fazedor de cristãos. E agora Paulo está preso por causa disso. Ele solicitou ir para Roma. E enquanto ele estava em Roma, a igreja de Filipos envia um presente para ele, sustento para ele, através das mãos de Epafrodito. A igreja, sabendo que aquele servo de Deus precisava de ajuda, pega Epafrodito e diz: Epafrodito, aqui está o auxílio para o apóstolo Paulo. Provavelmente devia ter outras coisas, e levaram essas coisas para que Paulo tivesse esse favor. Paulo está feliz pra caramba. Quando alguém age a nosso favor, nós nos alegramos. Eu fico pensando, quando Deus vai abrir os nossos olhos para vermos a generosidade das generosidades. Paulo apreciava o fruto que estava acontecendo na vida dos filipenses do que o próprio donativo. No verso de número 17, ele diz: olha, eu não procuro donativo, o auxílio, o favor de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que levou vocês a fazerem o que vocês fizeram? Esse é o líder de percepção. O que levou a generosidade daquele grupo chamado igreja a agir a favor do apóstolo Paulo foi algo que tinha a ver com essência neles.
Isso era só fruto daquilo que houve no coração deles. E Paulo, como missionário, ele diz: olha, o que me interessa é isso. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com o donativo. Ele veio, muito obrigado. Eu não estou tendo mais como produzir tendas, cuidar de mim mesmo. Porque quando estava falando com os coríntios, Paulo fala: olha, vocês não me ajudaram financeiramente, eu não quero nada de vocês. Porque até mesmo era uma igreja difícil, uma igreja que questionava o ministério dele, e ele tinha receio disso trazer um questionamento da igreja, dizer: a gente fez por você, agora você vai obrigar. Ele falou: para que eu não tenha nenhum compromisso com vocês, e vocês comigo. Paulo fala isso lá, capítulos 7, 8 e 9 de 1 Coríntios. Principalmente 1 Coríntios capítulo 8. Mas aqui a história já está diferente. Paulo está preso. E a igreja de Filipos age. E isso é fruto. O que me interessa, diz Paulo, é o fruto, mais do que o donativo. Aquilo que gera o gosto. O apoio dado para o desenvolvimento da verdade tem a ver com o sacrifício agradável a Deus. E normalmente quando o cristão age, ele é capaz de se sacrificar, de se doar, de se dedicar como adoração a Deus. É interessante essa linguagem que o apóstolo Paulo usa. Aqui no verso de número 18, ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu sei que o que vocês fizeram foi como uma expressão de coração, como algo que glorifica a Deus, porque vocês estão agindo como Deus quer que vocês fazem. Toda vez que um cristão faz aquilo que é adequado, segundo a vontade de Deus, e ele está contribuindo até mesmo para a vida de uma outra pessoa, Paulo diz: isso é como um sacrifício agradável a Deus. Essa expressão aroma suave, talvez se você não leu o Antigo Testamento, você não vai entender. Quando era feito sacrifícios, os sacrifícios eram queimados, e eles eram finalmente queimados, e subia aquilo que era dito como um sacrifício agradável a Deus. Quando as orações eram feitas, eram simbolizadas por incenso que se queimava, tinha a ver com essa ideia de entrar na presença do Senhor, e isso era agradável a Deus. Mas especificamente o sacrifício, a ideia é: vocês tiraram de vocês mesmos, deram ao outro, e isso gera em mim alegria. Nós podemos gerar alegria em alguém, e nós podemos ser alegrados por alguém. Quando somos alegrados, à semelhança de Paulo, estamos sendo abençoados, e a alegria é de receber. Quando nós agimos como a igreja de Filipos age, nós somos alegrados por dar. Você percebe que a alegria está dos dois lados? Mas Paulo está falando da sua experiência, a generosidade da igreja com ele. Verso de número 19, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha, Deus vai abençoar vocês, como já está abençoando.
Você lembra que semana passada a gente falou sobre isso? Sobre a alegria naquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós ficamos na ansiedade porque a gente acostumou com ela. E nós precisamos, entre aspas, andar ansiosos. Faz parte da nossa natureza. Eu gosto de reclamar, eu gosto de me fazer de vítima, eu gosto de querer mais do que eu tenho, eu gosto e eu fico alisando a ansiedade. Paulo diz, para com isso. Olha o que Deus tem te dado. Seja alegre no Senhor, Ele é a sua alegria. Mostre essa presença de Deus na sua vida como em moderação diante de todas as pessoas. Não é próprio de um cristão agir como aquele que reclama o tempo inteiro. Paulo não ficava mandando carta para a igreja de Filipos, dizendo, ei, por favor, manda um negócio aí para mim, ei, por favor. Se eu estou passando o que eu estou passando aqui, Deus sabe o que eu preciso, e Ele vai providenciar quem vai mandar. Irmãos, vocês mandaram, muito obrigado, mas o que me importa é o fruto, o que está aí dentro de vocês. E eu tenho uma convicção, Deus é aquele que supre cada uma das necessidades, e Ele vai suprir a necessidade de vocês. Paulo está trazendo aqui uma ideia de mandamento, eu tenho certeza que Deus faz assim. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabia que Deus, desde o início, quando trata o seu povo como aquele que é zelado, cuidado, e tem as suas necessidades supridas em todo o tempo da sua existência. É uma bênção poder doar. E eu creio que aquela ideia de que é mais abençoado dar do que receber, que a Escritura traz, é verdadeira. Então, a generosidade da igreja trouxe alegria para Paulo. E trouxe alegria para a igreja. Depois eu vou mostrar onde Deus está nisso aqui. O texto no verso de número 11 vai nos mostrar que Paulo aprendeu a ser feliz. Ele aprendeu o contentamento, dando a ideia de que ele não é algo natural assim, tão fácil. No verso 11 ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mas ele diz que aprendeu. Gente, todo aprendizado em situação difícil, é complicado. Você tem que colocar em prática um princípio, diante de uma situação que te joga para o oposto, é complicado isso. Você tem que ser bom com aquele que não é bom. Te deu uma face, lembra o que Jesus falou que é para fazer? Dá outra. Ame o seu amigo? Não, ame o seu inimigo, porque até o incrédulo pode amar o seu amigo. Ore por ele. Interceda e conviva com Ele, para que você possa transformá-lo. É isso que o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte. Nossa, isso é algo que a gente tem que ouvir de Deus como princípio, para que a gente possa colocar em prática e dessa forma aprender. Paulo está dizendo, eu aprendi. Vamos tentar entender o contexto. Paulo era um homem que era judeu, mas ele também era um cidadão romano. E ele era um homem que tinha uma posição de destaque dentro do Império Romano. Ele era um centurião. Ele tinha sobre o seu domínio 100 soldados. Certo, Jabas? 100 armados para cumprir tarefas. 100 não é pouco, não.
em qualquer momento, é muito. E eles faziam estrago. E Paulo tinha toda uma fama dentro do que ele fazia. Ele tinha todos os direitos daquele líder, da sua patente. Ele tinha direito ao seu salário, ele tinha direito às suas regalias, ele tinha direito àquilo que fala, que exige, que manda, que repreende, até mesmo que determina a morte de pessoas, como de Estevão, e a gente encontra isso na Escritura. Paulo determinando a morte de Estevão, porque era um cristão. Ele tinha todo um status, ele viveu essa abundância do status. Nada lhe faltava, tudo caía na sua mão. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu aprendi a ser contente, eu aprendi a ser feliz com o que eu tenho. Contente nas circunstâncias que eu tenho que viver. Isso não é coisa simples. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele diz, olha, por causa disso, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada disso tira de mim aquilo que é o alvo, a minha vida com Deus. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu vivo ainda, se eu faço alguma coisa, se eu tenho as minhas necessidades supridas, é aquele que me fortalece. Você está vendo? Muitas vezes esse verso é usado fora do seu contexto. Aqui é o contexto de Paulo dizendo, eu sei viver em toda e qualquer situação. Ser humilhado, ter, não ter, coisas. Aqui o que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a alegria, ele aprendeu o contentamento como uma aceitação calma, tranquila das pressões da vida que fluem da fé em Cristo Jesus. Queridos, a vida de um cristão, ela é a vida daquele que vive num mundo caído, que a Bíblia chama de tenebroso. Nós vivemos num mundo escabroso. Nós vivemos num mundo onde tem o príncipe do mal. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus e falando a respeito disso. Antigamente as pessoas não falavam tanto da sua descrença, não falavam tanto da sua atitude maliciosa quanto a Deus, não desprezavam tanto o cristão de uma forma tão aberrante, tão grossa, difícil de se aceitar. Eu vivo nesse mundo e você vive nesse mundo. Esses dias eu vi alguém falando dos evangélicos dentro de um contexto daqueles que estavam falando a respeito de Deus, e disse, olha, esse povo soltou um baita de um palavrão. Deus tem sido menosprezado, e o cristão também tem sido. Em alguns círculos, principalmente no círculo acadêmico, é muito comum, quando você dá uma opinião baseada nas Sagradas Escrituras, haver chacota, e você ser tratado como menor. Uma qualidade acadêmica e racional, e de interpretação e tudo mais, inferior. Eu já vi isso acontecer. Eu já sofri isso. Você já? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, o que a gente percebe é que vivemos nesse tempo, e isso não vai mudar. Nós temos que aprender a viver cada momento que Deus nos dá
para vivermos como crentes no meio do mundo difícil. Para Paulo, a dificuldade foi ser preso, chicoteado, teve naufrágio, foi chicoteado de novo, foi colocado na prisão, era questionado, acusado de inverdades, foi chicoteado de novo. Foi um homem que sofreu muitas coisas, porque ele era um cristão e estava no meio de um mundo que não cria em Deus. Mas ele disse: o Senhor me ensinou e eu aprendi. Não quer dizer que ele sabia, mas ele aprendeu. Sabe, irmãos, eu sei que é difícil. E em alguns momentos, nas circunstâncias difíceis, a gente sente uma dificuldade, mas Paulo está dizendo que para o cristão, a gente precisa aprender a ser feliz, ao invés de ser um demonstrador de tristeza contínua e murmurador, reclamador da vida. Num tempo de ausência de trabalho e de profissão, quantos crentes reclamam porque não tem um trabalho que dá o tanto de dinheiro que ele gostaria que tivesse, gostaria de ter. Está trabalhando, meu querido? Alegre-se nisso. Ou eu gostaria de ter a minha saúde totalmente boa e não ter que tomar, não vou falar quantos remédios eu tomo por dia, mas eu tomo, minha família sabe, é remédio pra caramba, para isso, para aquilo. Quando eu vou no médico, a primeira coisa que eu falo: dá para não passar remédio? Eu queria, mas graças a Deus eu tenho o remédio, ele me ajuda pra caramba, e eu fico imaginando se eu não tivesse condição de tê-lo. Eu fico contente, é isso que Paulo está dizendo. Então, aprender o contentamento no meio da adversidade, porque ela não está, a minha alegria, na ausência de dificuldades, na ausência de humilhação, como Paulo está dizendo aqui, mas a minha alegria está em aprender com Deus a alegria. Alegria, segundo Gálatas capítulo 5, é um dos frutos do Espírito, como paz também, domínio próprio. Então, outra coisa, aprenda a ser feliz. Aprenda a olhar para as circunstâncias e vê-las como menor do que aquilo que Deus é na sua vida, insuficiente às circunstâncias, tirar de você a alegria que é Cristo no seu coração, e a certeza que Ele vai cuidar de você todo santo dia. Aprender a ser feliz. Oh Deus, me ensina isso. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 e 8 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha só o que esse texto está dizendo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha como Paulo chegou à simplicidade. Ele saiu de uma realidade para outra realidade, mas essa realidade, apesar de aparentemente ser bem inferior, ela é superior, porque o que importava é o que ele tinha dentro dele, que valia mais: alegria. Porque o lucro tem a ver com piedade, com vida com Deus. Eu já ensinei para vocês, piedade é aquilo que eu tenho com Deus. Vida de piedade é vida de intimidade com Deus, e segundo Deus, usando aquilo que Deus me dá para viver segundo o seu querer. E ele diz: isso é que me traz contentamento. Não permita que as circunstâncias tire de você a sua vida com Deus.
Não permita que as circunstâncias tirem de você a sua convivência com o Senhor na Escritura, na oração, no estar vivendo com o corpo de Cristo. Quais são as coisas que normalmente acontecem quando nós estamos mal? Quais são as coisas que a gente começa a parar de fazer? Está tão difícil orar, pastor do céu, está difícil mais orar. Estou conseguindo ler a Bíblia. Não vou lá na igreja não. E é exatamente esse o momento em que Deus te ensina e te dá vitória. Te ensina a ter contentamento em toda e qualquer circunstância, porque esse é o momento da piedade da vida com Deus. Você está vendo que é o contrário que a gente tem que fazer? Não estou bem, então, vamos lá. Onde eu encontro? No Senhor. Obrigado, Senhor, por essa resposta. Lembra disso para o resto da vida, querido. Por quê? Porque a nossa tendência natural de um homem que ainda está sendo tratado é fazer o contrário. Paulo também nos mostra aquilo que o autor de Hebreus nos diz no capítulo 13, versos 5 e 6. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza. Você sabe o que é avarento? Avareza é o pecado daquele indivíduo que quer sempre ter mais. Mas uma das características da avareza é: eu quero sempre ter mais, mas eu quero só ter mais. A minha vida é meio miserável. O avarento, ele é meio, como diz o mineiro, mão de vaca, né? Diz o texto: seja a vossa vida sem esse negócio. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer homem? Uau! Rabisque esse texto aí na Bíblia, destaca ele. Na hora que for necessário, leia. As experiências de Paulo o haviam ensinado a ser capaz. A ideia de suficiente é capaz, independente das suas circunstâncias. Ele diz: eu sei, pode passar o próximo, eu sei ser humilhado como também honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Então, ele aprendeu. E agora eu posso falar sobre isso. Olha, eu aprendi, esse é o caminho, o Espírito está me mostrando, me revelou e agora estou registrando aqui na carta que é isso que Deus deseja. Mas é mais do que a minha experiência. Por quê? Porque nós vemos na Escritura Deus dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é uma citação bíblica. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Isso não é fácil, eu não estou dizendo que isso é tão simples assim. Você se conhece, eu me conheço, a gente sabe do limite da gente, das dificuldades que a gente tem. E como em alguns momentos na vida a gente é meio avarento. Nunca se contenta com aquilo que Deus já nos deu. As experiências, então, de Paulo foram essas. Terceira coisa, e última. Paulo aprendeu a alegria, e a suficiência da sua alegria estava em Cristo Jesus. Olha o verso 13. Ele diz:
Tudo posso naquele que me fortalece. Você já leu esse texto, já falou esse texto para alguém? Eu acho que esse é um dos textos que a gente mais fala para os outros, né? Olha, Deus diz aqui, creia nisso. Pode dizer diante de Deus, diante dos homens, tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo está dizendo isso, gente, na cadeia, tá? Paulo está dizendo isso, tendo recebido o favor de uma igreja que mandou para ele coisas, pois se não tivesse mandado, ele não teria. E ele está dizendo isso, testemunhando, olha, eu aprendi a ser contente. Ele não está falando aqui, está tudo de boa, tudo bom, não. Segundo os olhos dos homens, para ele está tudo bem, porque é o propósito de Deus. E porque a sua alegria não está nas coisas, ele não é um avarento. O Senhor é o Deus verdadeiro que capacitou a Paulo a servi-lo com alegria. É o Senhor que capacita a mim e a você a servi-lo com alegria. Paulo era um homem feito segundo o propósito de Deus, e ele diz, olha, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que está vivendo em mim, e esse viver que eu tenho hoje na carne, eu vivo pela fé. Paulo foi um homem que teve dificuldades, irmãos, foi um homem que teve que superar muitas dificuldades. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Olha só o que Paulo diz. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós superamos as provações, as dificuldades, tentações, porque o mesmo Deus que permite é o Deus que supre, que cuida. Mas é interessante, o texto diz que é o Deus que nos livra. Nossa, isso é bom demais, irmãos. Deus, em meio às circunstâncias da vida, Ele nos ensina a ver as oportunidades de servi-lo. Paulo teve muitas oportunidades de serviço cristão. Ele abriu os olhos, ele viu e ele foi. Quando ele estava indo para a região lá da Judéia, eles disseram para ele, Paulo, vai não, fica aqui. Ele falou, mas o Espírito já mostrou que eu tenho que ir lá. E ele foi. Vocês lembram do Senhor Jesus, quando ele está indo em direção a Jerusalém, e os discípulos disseram para ele, não vai não, ele disse, sai para lá, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Ele sabia que ali ele morreria, mas era o propósito da vida dele. É a oportunidade que Deus nos dá de sermos fiéis ao propósito dele para a nossa vida. E quando tudo isso acontece, irmãos, eu entendo a suficiência da minha alegria em Cristo Jesus, a vitória sobre circunstâncias através do poder e do Cristo que cuida em mim, essa alegria é plena e ela vai produzir frutos na minha vida e será tudo para a glória de Deus. A suficiência e a alegria de Paulo estavam única e exclusivamente em Cristo Jesus. Olha só o verso que ele nos traz aí, o verso de número 20, que eu acho também que deve ser um texto que você já deve ter lido para as pessoas várias vezes, né? Eu já. Verso de número 19, perdão.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Qual a consequência? Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, onde Deus está nisso? Na alegria, em todos os lugares, em todos os momentos. Se você olhar para o texto, você vai perceber que a generosidade da igreja que gerou alegria em Paulo foi porque aquele grupo de pessoas haviam sido transformados por Deus e Deus as usou para que elas fossem bênção na vida de Paulo. E ele se alegrou. De onde vem a fonte da alegria de Paulo? Do zelo de Deus através de pessoas transformadas. Vem de Deus. Depois nós vimos que Paulo aprendeu o contentamento. Ele aprendeu sozinho? Não, ele aprendeu com a ação do Espírito na vida dele, que lhe deu fruto do Espírito Santo. E ele aprendeu a moderação, ele aprendeu a lembrar que Jesus estava ao seu lado, ele aprendeu que ele deveria alegrar-se só no Senhor e alegrar sempre. Ele aprendeu todas essas coisas. Por quê? Porque Deus lhe ensinou. E por que Paulo vivenciou todas essas coisas? Por causa da suficiência daquilo que Deus é em Cristo Jesus em mim. Não duvide disso, da suficiência de Deus por você. A nossa vida cristã, ela deve ter santidade, e ela deve ser piedosa, e ela deve sempre estar baseada naquilo que é correto. E o correto nós encontramos na palavra de Deus. Alegria não é o cumprimento do que eu quero, mas a realização daquilo que Deus já lhe deu. Como é que nós podemos gerar alegria com os outros e para os outros como igreja? Nós podemos fazer isso apoiando uns aos outros, suprindo uns aos outros e agindo graciosamente, misericordiosamente diante daqueles que precisam. Então, o que é contentamento? Contentamento é a esperança certa de que Deus cumprirá hoje e eternamente o seu propósito santo na minha vida e na vida daqueles que o amam e daqueles que o servem com fidelidade. Paulo nos ensina nesse texto, no capítulo 4, a alegria que nos leva a vencer a ansiedade, e ele nos mostra a fonte da alegria que está em Deus e que usa ferramentas e que nos ensina a viver com alegria. Deus abençoe os amados e a mim também. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Santíssimo Deus, grande é a tua verdade. E mais uma vez o Senhor nos mostra que o verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria, Pai, é algo bem diferente daquilo que o mundo prega. A alegria, Pai, não está nas circunstâncias. O teu servo Paulo diz que aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. E o testemunho dele não foi num momento de abundância e coisas assim, mas o testemunho dele foi num momento de adversidade, no momento onde o que se espera é reclamação, coisas assim. Mas pelo contrário, o Senhor o usou para testemunhar que a sua alegria está na providência de Deus, através daqueles que também amam a Deus. Ela está, ó Pai, no ato do Senhor, nos ensinar com a vida e com as circunstâncias. E o ato do Senhor ser único, verdadeiro
e suficiente Deus da nossa vida. Obrigado pela esperança. Obrigado pelas convicções que o Senhor nos traz. Em nome de Jesus, eu quero pedir que, se existe no nosso meio pessoas entristecidas, leve os seus olhos para a cruz e coloque-os, ó Pai, consciente de quem o Senhor é, de quanto o Senhor tem amado e qual a grandiosidade da sua obra. Em nome de Jesus.